Fala, time que está ligado no HGA Start, sejam muito bem-vindos ao HGA Start. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei, que é muito importante para a nossa continuidade no YouTube. E não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, porque hoje vamos falar sobre o filme da Capitã Marvel. Sei que a gente já falou, já lançou um filme sobre o filme da Capitã Marvel, porém aquele vídeo era apenas nossa opinião e hoje nós vamos se aprofundar no filme da Capitã Marvel. Então, se você está esperando que aqui esse vídeo não tem spoiler e não quer spoiler, não assista porque vai ter alguns spoilers. Então vamos com tudo para a nossa grandiosa profundidade do filme da Capitã Marvel. Tá bom. Então, turminha, o nosso grandioso Nick Fury perdeu sua visão do seu olho esquerdo. E agora vamos falar como ele conseguiu perder, já que esse grandioso mistério foi desvendado no filme da Capitã Marvel. Simplesmente nosso grandioso Nick Fury, grandioso, perdeu a sua visão de um jeito bem falho, de um jeito bem fraco. Sim, ele perdeu a visão graças ao gatinho que aparece no filme da Capitã Marvel. Mas para quem acha que aquele gatinho é simples um gatinho, um felino normal, bichano, uma pessoa simples, está muito enganado, porque no filme da Capitã Marvel foi mostrado que na verdade aquele gatinho, nosso grandioso bichaninho, perdeu o grandioso fato de que ele na verdade é outra raça alienígena. Ele é da raça dos Franklin e desse jeito periodicamente o nosso grandioso Nick Fury no filme se apega a esse gato, porque eu acho que o Nick Fury até que gosta desse gatinho, ele é bem mansinho, porém ele se mostra que na verdade é um alienígena super poderoso e ultra perigoso. E no final do filme, depois de se passado quase 2 horas de filme, Nick Fury vai fazer carinho nesse bichano e acaba levando uma patada no olho esquerdo e perde a visão. E no final desse filme aparece ele podendo escolher outros olhos, assim como o nosso grandioso diretor das Shields, porém ele não aceita e opta por usar um tapa-olho. E todo mundo acha que ele perdeu a sua visão pelo fato de que foi capturado pelos inimigos e ele não passou a informação, então foi queimado o olho dele. Mas a gente sabe que não foi bem isso. Nick Fury deu uma mentira ali. Mentira! Já que foi um jeito bem escroto o jeito que ele perdeu sua visão. Então ele mostrou o fato de que não foi na verdade esse momento que ele disse para os outros. Claro que ele não disse que foi desse jeito, mas também não disse que não foi. Então todo mundo achou e optou pela outra história e não pela história verdadeira. Bom, outro fato que apareceu no filme da Capitã Marvel foi a iniciativa Protetores. Sim, se você está achando estranho a iniciativa Protetores, foi pelo fato de que esse foi a iniciativa, o nome da iniciativa que o nosso grandioso Nick Fury iria colocar caso não tivesse conhecido a nossa grandiosa Capitã Marvel. Sim, nosso grandioso Nick Fury ia colocar a iniciativa Protetores, porém ele viu no avião em que nossa grandiosa Capitã Marvel dirigia quando ela ainda não tinha recebido seus poderes, que estava escrito nada mais nada menos como Carol Avengers Danvers, o que significa Carol Vingadoras Danvers. Por isso, nosso grandioso Nick Fury mudou o fato de ser a iniciativa Protetores para simplesmente iniciativa Vingadores, em uma homenagem, por assim dizer, graças a Capitã Marvel. Então foi aí que nasceu a iniciativa Vingadores e foi a partir daí que ele foi atrás dos outros Vingadores como Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, Thor e os outros demais aí que estão hoje em dia na iniciativa Vingadores, ali no grupo Vingadores. Outra coisa bem bacana que teve no filme da Capitã Marvel foi a cultura pop que apareceu no filme, que era dedicado aos anos 90 e 80, já que eles tinham que trazer essa época à tona. Na grande nave da nossa grandiosa cientista Marvel tinha muitas coisas dedicadas a esse ano, como por exemplo fliperamas, cubos mágicos e muitos outros esquemas que traziam a lembrança dessa época. Então se você ainda não conhece, não é dessa época igual eu, porque eu sou dos anos 97, então não é assim. Então se você não conhece isso, dá uma perguntadinha pro seu pai, o que é um fliperama, o que é essas coisas, o que é um cubo mágico e outras coisas que tinha naquele tempo, que você, se você não viu ainda o filme, se você vai ver o filme, você vai entender por que tinha aquelas coisas na nave da cientista Marvel e por que eles tinham colocado isso ali, já que era para trazer a lembrança do nosso grandioso anos de 80 e 90. Bom, como o Nick Fury tinha o Pager da Capitã Marvel. Isso também foi mostrado no filme que foi lançado quinta-feira da Capitã Marvel. Simplesmente o nosso grandioso Nick Fury tinha um Pager normal, porém ele usou isso de forma errada, de uma forma errobenda. O que aconteceu? Nosso grandioso Nick Fury e a Capitã Marvel estavam infiltrados dentro da Pegasus, que é um centro de operação da base nacional dos Estados Unidos, ali onde é que tem esses
é onde eles fazem os testes de aviões e as coisas, que é um lugar ultra secreto. Então eles conseguem acessar graças à identidade do Nick Fury, e lá dentro Nick Fury manda ver que eles estão presos e manda uma mensagem para seu chefe. Porém, ele não sabia que o seu chefe estava sendo disfarçado de um Skrull, a raça que estava até então estava em combate ali com a Capitã Marvel. Então tudo isso envolve o nosso grandioso Skrull e a Capitã Marvel. Mas o que tem a ver o Pager? Então, depois que ele aparece a raça Skrull ali, que eles começam a combater, a Capitã Marvel pede o Pager do Nick Fury e fala que ela não pode confiar nele, já que ele usou o Pager para chamar o seu chefe ali, o seu inimigo. Então ela recolhe o Pager dele e ele continua o filme. Porém, depois, no final do filme, ela devolve o Pager atualizado, modificado, e ela fala que é para chamar ela quando tiver uma extremamente dificuldade ou um perigo total eminente, ou seja, nosso grandioso Thanos. Então é assim que aparece no filme do Vingadores o Thanos, e é assim que mostra, na verdade, o fato de que ele não foi de nada, ele simplesmente teve uma história por trás do Pager, e é assim que ele consegue o contato da Capitã Marvel. Para quem não conhece, aquele gatinho é o Goose, da raça Flag. Mas onde está o Goose? Bom, podemos perceber que no final do filme da Capitã Marvel, o Goose está nada mais ou menos com o Nick Fury. E na cena pós-crédito, uma coisa bem interessante, aparece o nosso grande Goose vomitando o Tesseract. Então a gente sabe dali que, claro, esse filme era para ser o começo de tudo, então o Tesseract já estava na mão dos humanos, e é assim que Loki acha e muda tudo isso. Então na verdade, o Tesseract desde o começo estava na Terra, então era uma das joias do infinito, já estavam na Terra e foi deixado levar. Então assim, a gente sabe que se tivesse no estômago do Goose até agora, Thanos não teria nenhuma chance de ter pego. Então tudo isso foi culpa do Goose. É mesmo? Bom, outra coisa bem extraordinária é o modo que foi feito o uniforme da Capitã Marvel. No começo do filme ela tinha um uniforme ali, um verde com um simples, mas esse era o antigo uniforme do esquadrão que ela usava, já que ela era de um grupo do espaço ali que protegiam o espaço. Então, já que depois que ela descobre toda a verdade, ela pede ajuda para nossa grandiosa comandante bagunça, alguma coisa assim que eu não lembro. Acertou, miserável. Porém, ela pede ajuda dela para transformar o seu traje, e aí depois disso elas testam vários trajes, mas nenhum chega no acordo das duas. Então a nossa grandiosa Capitã Marvel veja a camiseta que ela está usando com o símbolo dos Estados Unidos, com as cores dos Estados Unidos. Então ela pergunta: e se eu me tornar o que você é agora? E vai lá e se transforma nas cores dos Estados Unidos, com um símbolo de um pássaro no peito, e é assim que nasce um uniforme preferido, acho que se pode dizer, preferido da Capitã Marvel. Tudo isso foi falado no nosso filme que a gente viu da Capitã Marvel. Mesmo depois de tudo isso, eu ainda acho que o filme foi mediano, não mudo minha opinião, já que poderia ter sido avançado e um pouco mais explicado nessa história. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E agora, a última coisa que a gente vai falar, uma coisa extraordinária, uma das cenas pós-créditos que aparece a nossa grandiosa Capitã Marvel na frente dos Vingadores. Bom, aparece o nosso grandioso Capitão América, a nossa grandiosa Viúva Negra e os outros ali com o Pager do nosso grandioso Nick Fury. E ele para de funcionar. Todo mundo acha que é porque acabou a bateria. Porém, eles não imaginavam que a Capitã Marvel estava atrás deles e ela estava com uma cara de braba. E ela pergunta: cadê o Nick Fury? Então é aí que começa provavelmente o nosso grandioso Avengers Ultimate. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, é importante para nós. Não esqueça de compartilhar o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.